E aí, pessoal do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham passado o final de semana muito bem, que tenha sido super divertido. Adorei nosso bingo de sexta-feira, foi muito legal, espero que vocês também tenham gostado. E hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então a gente vai corrigir os exercícios lá da Malala que a gente precisava terminar de fazer e começar um conteúdinho novo aí. Vamos lá? Então, corrigir a página 64. A gente precisava completar na parte A, era uma interpretação de texto, em que ele perguntava por que o lugar onde a Malala vivia ele era tão perigoso para ir para a escola, né? E aí tinham várias opções de resposta. A resposta, no geral, teria que ter esse mesmo significado, né? Que era por causa da proibição estabelecida por um regime político que dominava a região. E a letra B era a pergunta de como a Malala lidou com a situação. Ela fazia críticas à postura desse regime político, certo? Então, depois disso, a gente tinha uma leitura da página 65 que era para ser feita. E na página 66 era uma interpretação dessa leitura que a gente precisava fazer. A número 1, a número 2 e a número 3 eram respostas que a gente precisava só pensar, não tinha uma resposta certa, tá? Era uma resposta bem pessoal. E aí a gente ia para a número 4, que era, em sua opinião, porque a Malala ganhou um prêmio tão importante, o Prêmio Nobel da Paz. A resposta teria que ser uma sugestão das respostas. Seria porque ela lutou pelo direito à educação das crianças e dos adolescentes em seu país, desafiando um grupo extremista. Então, ela lutou pelo direito da educação, né? A número 5, a gente tinha as opções A e B. Na A, a gente tinha que colocar que, referente ao local onde a Malala nasceu, se esse local é referido de forma positiva ou negativa. A gente tinha que colocar como resposta que ele, antes de ser dominado pelo grupo extremista, ele era citado de forma positiva. Que elementos que permitiam concluir isso, né? Letrinha B. Era a referência à beleza do Vale do Swat e a sua importância histórica, por já ter sido disputado por grandes conquistadores. Né? Então, essa era a resposta da número 5. A número 6 perguntava que acontecimento que abalou a paz no local onde a Malala vivia. Então, foi o grupo extremista chamado Talibã que começou a controlar a região e a ditar novas regras. Tudo isso estava no texto, né? A número 7. Que atitudes dos talibãs comprometiam a paz no local? Então, a resposta era: eles andavam armados pela cidade e impunham diversas proibições para as pessoas, especialmente as mulheres. A número 8 pedia para que a gente colocasse ali qual foi a postura da Malala diante da atitude dos talibãs em relação à educação das meninas e qual foi a consequência disso. Então, a resposta dessa questão era que ela desafiou, né, o grupo talibã e continuou estudando, e a consequência disso foi o atentado que ela sofreu, certo? A número 9 pedia para a gente reler o texto da quarta capa e comentar o significado da frase em destaque nesse trecho. Então, a frase em destaque era: ela fez das suas palavras a sua arma. Qual que era o significado? Era uma resposta também pessoal, e uma opção, né, de resposta era que esse trecho queria dizer que a Malala usava o seu discurso, suas palavras, para defender a si mesma e a outras meninas, mostrando ao mundo de forma pacífica as situações que ocorriam no seu país. Então, esse era o significado. Na número 10, pedia para a gente ler o texto em que a Malala Yousafzai quase perdeu a vida por querer ir para a escola. E a letrinha A pedia: que palavra poderia substituir a expressão em destaque? Que podia substituir a expressão perdeu a vida? Perdeu a vida significava, então, morreu, faleceu ou sucumbiu, né? Que ela quase perdeu a vida, ela quase morreu, ela quase faleceu, né? A letrinha B pedia para a gente marcar um X no efeito do sentido do uso da expressão perdeu a vida. Então, o que dava a entender? Qual que era o sentido de usar a expressão perdeu a vida para não usar morreu e faleceu? O sentido é que ele ameniza o peso que a ideia da morte traz. Então, era a opção número 1 ali, né? Os xizinhos que a gente já trabalhou sobre o eufemismo, que era sobre expressões que diminuíam, né? Não ficava um texto tão triste, um texto tão pesado. Então, usavam outras palavras, outras expressões para dizer alguma coisa que acontece muito pesada, né? Que nem a morte. Ela pode ser substituída por expressões como perdeu a vida, finalizou a sua etapa, encerrou o ciclo. Então, pode ser substituída por expressões assim. Número 11, pediu para a gente marcar um X nas alternativas que se referem
a um texto de quarta capa. A gente viu os elementos de um texto de quarta capa e a gente precisava marcar um X no que significava esse texto, né, de quarta capa, qual que eram as alternativas referente a ele. Então, as opções corretas eram: apresenta informações breves sobre o conteúdo do livro, a fim de instigar o leitor a lê-lo integralmente, livro inteiro. E a última opção: pode apresentar texto verbal, que são palavras, e não verbal, imagens. Então, pode ter tanto palavras quanto imagens no texto de quarta capa. Bom, pessoal, então, toda vez que a gente aprende um conteúdo novo, o nosso livro ele traz um texto. E aí esse texto a gente tem que ler e fazer a interpretação. Por que a gente faz interpretação de texto? Lá na frente, quando a gente estiver lá no quinto, no sexto ano, no caso de vocês vão trabalhar muito com a interpretação de texto. Então, a interpretação serve para a gente entender o que o texto diz. Nessa atividade agora, na página 68, vocês vão ler o texto Construtor de Pontes. É um texto muito lindo, é um texto muito bacana, tá? E aí eu quero que vocês leiam esse texto. Eu não vou ler com vocês esse texto hoje, tá? A gente vai fazer uma prática diferente, de que é a leitura e interpretação do texto de forma individual. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto da página 68. É um texto que tem bastante ilustração. É um texto bem bonito que explica sobre a paz, assim como a Malala busca a paz. As personagens desse texto também são convidadas a praticar a paz. E ele é um texto que vai deixar uma lição muito bonita para que a gente possa viver num ambiente de paz. Esse texto começa na página 68 e vai até a página 70 do livro, tá? Depois que vocês terminarem a leitura desse texto, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá para a página 71 e vão responder as questões. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. São todas as perguntas de interpretação. Dessa vez eu não vou explicar para vocês, tá? Eu quero que vocês treinem um pouquinho sobre interpretar tanto o texto quanto tentar entender a pergunta que está sendo feita. Então é muito importante que vocês leem o texto e leem as perguntas e respondem de acordo com o que está pedindo no texto. Então, essas atividades vai ser uma prática para que vocês consigam fazer a interpretação de sozinhos, tá? E depois que finalizar aí essa leitura, né, da página 68, 69, 70 e fizer os exercícios da página 71, a gente vai mudar para o conteúdo de pontuação. Mas, atenção, hein? Leem com cuidado e respondam de forma correta as questões. Eu quero ver se vocês estão aprendendo a fazer interpretação de forma correta, beleza? Depois de fazer aí os exercícios, né, da página anterior, nós vamos para a página 72. Na página 72, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o estudo da língua. Então, a gente vai aprender regrinhas de ortografia, de pontuação, que é o caso de hoje. Então, o tema de hoje da nossa aula é sobre pontuação. Para começar a entender um pouquinho sobre a pontuação, vocês vão assistir esse videozinho que é do Quintal da Cultura. Espero que vocês gostem. Oi, gente, pessoal. Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal? Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza!
Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os 2 pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usando o dia a dia ficaria aqui cantando com prazer, com alegria. Mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. Bom, agora que a gente já viu de forma dinâmica o que é pontuação, a gente vai para a teoria. A gente vai ler um pouquinho sobre pontuação. Vamos lá, então. Releia uma frase extraída da 4ª capa do livro de Malala, a menina que queria ir para a escola. Então tem aí a frase. Ela fez das palavras sua arma. Agora observe como ficaria essa mesma frase com pontuações diferentes. Ela fez das palavras sua arma? Ela fez das palavras sua arma. Então tem 2 jeitos de ler. Percebe que a forma como eu leio, a entonação, ela indica como que é a pontuação da minha frase. Para finalizar essas frases, foram empregadas o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Então a gente tem aí os pontos que a gente já viu no vídeo também. Para que serve um ponto final? O ponto final é o sinal da pontuação empregado ao final de frases declarativas, afirmativas ou negativas. Exemplo, Ana chegou cedo. Então, o ponto final serve para colocar um ponto de fim mesmo na frase. Então, seja ela afirmativa, afirmou ali, ó, a Ana chegou. Se fosse negativa, Ana não chegou. Ponto final, porque eu estou dizendo e afirmando isso, tá bom? Então, sempre que for uma frase que eu afirmo alguma coisa, ou eu nego alguma coisa, ou eu declaro, paguei o boleto. Ponto final, tá? Então, o ponto final sempre é usado dessa forma. O ponto de interrogação ele é empregado ao final de frases que indicam perguntas. Exemplo, Ana chegou cedo? Então, a gente usa o ponto de interrogação no caso de perguntas. O ponto de exclamação é empregado para sugerir sentimentos, admiração, surpresa, medo. Então, tem um exemplo. Ana chegou cedo. Então, está muito feliz, está contente, está afirmando uma coisa bem alegre. Então, usou o ponto de exclamação. Ai, que medo! Pode ser um ponto de exclamação. Acabei! Ponto de exclamação, tá? Sempre quando indica uma surpresa, algo que eu achei muito legal, assim, que eu fiquei surpresa ou eu fiquei muito triste, eu uso um ponto de exclamação. A pontuação é um importante recurso para indicar as diferentes intenções e significados de um texto escrito. Então, é muito importante a gente usar a pontuação, porque é através dela que a gente vai conseguir colocar a entonação nas frases. O que é isso? Colocar mais emoção, menos emoção, colocar surpresa ou não colocar surpresa, colocar uma interrogação, uma dúvida. Então, quando a gente tem a pontuação, a gente lê de formas diferentes, tá? Outra pontuação agora, olha lá. Agora leia as frases a seguir e observe a pontuação em destaque. A. Angélica prefere roupas azuis, verdes, amarelas e vermelhas. Letra B. Carlos, você poderia me ajudar? Letra C. Joana, a filha de Lucas, adotou um cachorrinho. Nessas frases foi empregado a vírgula. Essa pontuação ela pode ser usada de diferentes funções, de diversas funções, que foi o que a gente viu aí no vídeo também. A vírgula é a nossa respiração, a nossa pausa. Sem a vírgula, a gente lê um texto sem respirar, é uma respiração só, tá? Então, olha lá para as funções da vírgula.
ela pode separar palavras em uma enumeração. Exemplo, Ana gostava de banana, maçã, uva, melancia. Então, quando eu vou falar uma sequência de coisas, eu uso sempre a vírgula para separar uma palavra da outra. A menina, ela era alta, loira, usava chinelo, cortava o cabelo no final de semana. Então, eu sempre uso uma vírgula para separar cada coisa de outra, tá? Separar o vocativo. O que é o vocativo? Expressão que indica um chamamento. Então, por exemplo, Joyce, vem aqui. Duda, presta atenção. Iago, faz a lição. Então, sempre quando eu vou indicar que eu estou chamando alguém e vou pedir para ele fazer alguma coisa, eu separo o nome do vocativo, do que eu estou indicando para ser feito, tá? Separar o aposto. O que é o aposto? Expressão que explica, esclarece ou detalha uma informação apresentada anteriormente. Exemplo, Tiago, o professor de português, é muito atencioso. Entenderam como é que funciona o aposto? É quando eu vou dizer algo que lembra a pessoa. Luciana, do 4º ano, é muito alegre. Então, eu coloquei Luciana, vírgula, do 4º ano, é muito alegre. Então, eu vou colocar o aposto é uma expressão que explica quem é a pessoa, tá? Então, ele é sempre dividido por vírgula. Em relação ao uso da vírgula, é importante destacar que, em alguns casos, ao deslocar a vírgula na frase, o sentido do enunciado pode ser alterado. Veja como. Não corra. O não corra sem vírgula, ele pede alguém que não corra, então pede para não correr. Agora, olha a outra frase. Não corra. Pede-se alguém que corra. Então tá falando para alguém correr, ele fala não, corra, tá? Então a vírgula deu expressões diferentes aí, indicou coisas diferentes. Quando tá sem a vírgula, eu vi que não é para correr. Agora se eu coloco uma vírgula, não, corra, é porque eu posso correr. Então a nossa vírgula, a forma como a gente fala, ela também indica coisas diferentes. Então a gente tem que prestar atenção quando a gente vai usar a vírgula. Vamos fazer umas atividades para memorizar o uso de pontuação e entender um pouco melhor? Atividade 1, aí do nosso livro, na página 73. Leia seguir o trecho de uma notícia. Aí tem a notícia. Menino de 9 anos inventa detector de terremoto. Usando madeira, luzes LED, cabo elétricos, um tubo de aço e um alarme, o peruano Mateu Ruma, de apenas 9 anos, construiu um detector de terremotos. Então, o menino de 9 anos inventa detector de terremotos, jornal Joca, São Paulo, editora Magia de Ler, 3 de outubro de 2017. Aí tem o detector de terremoto. Marque um X na função das vírgulas em destaque na notícia. Nessa notícia, a vírgula ela tem qual sentido, pessoal? É um só que é certo. Ela tem o sentido de separar a explicação de um termo anterior, separar palavras em uma enumeração ou separar um termo cuja função é chamar alguém. Qual dessas 3 funções a vírgula desempenha nessa notícia? Presta atenção. 2. O texto a seguir está sem alguns sinais de pontuação. Leia e pontue com base no que você estudou. Então, eu vou ler o texto conforme ele está escrito, sem pontuação. Está escrito IP. Essas árvores estão em toda a cidade e têm várias cores, roxo, branco, amarelo, rosa e até um mais difícil de encontrar, o verde. Os ipês começam a florir no inverno, normalmente. Primeiro vem a floração do roxo, seguido do branco, do amarelo e depois do rosa. Aliás, os rosas estão arrasando neste momento pela cidade. Vale um passeio pela Avenida Afonso Vergueiro apenas para conferir o espetáculo lindo demais. Ficou estranho, né? Esse texto está faltando muita pontuação. Então, vocês vão ler ele e colocar a pontuação onde tem que ser colocado. Lembra que cada pontuação ela desempenha uma função. Então, volta para ver o que é que está faltando nesse texto. Ele tem algumas vírgulas, ele tem 2 pontos, ele tem ponto final, mas está faltando mais pontuação. E vale a pena lembrar que a gente entrou na época mesmo do IP, gente. Aqui na nossa cidade o IP começou a florir. Então, se vocês forem andar, né, já sabe que é para ficar em casa, mas se precisar sair de carro e for ficar dentro de carro para dar uma volta, comecem a observar na cidade. Os IPs começaram a florir. Eles estão super lindos. Eu vou mandar para vocês também umas fotos de alguns IPs que estão aqui em São Carlos, tá bom?
Número 3. Pontue as frases usando ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Então, olha lá. Letra A. Ela já chegou. Eu vou usar qual ponto aí? Eu posso colocar o ponto que eu achar que tem que ser colocado, tá? Só presta atenção nas regrinhas de pontuação, tá? Letra B. Ah, que presente legal. Qual que é o ponto que eu vou usar? Tem 2 pontuações. Qual que eu posso usar? Letra C. Vou à biblioteca amanhã. E você? O que eu vou usar aí? E a letra D. O suco está bem gelado. Falta pontuação. Coloca a pontuação certa em cada frase. 4. Leia as frases a seguir e empregue as vírgulas que estão faltando. Em seguida, explique a função dessa pontuação em cada frase. Então, o que eu vou fazer ali na número 4? Eu vou ler as frases, cada frase tem aí João, namorado de Lia, gosta muito de futebol. Letra B. Matias, você poderia me dar uma carona? Letra C. Enzo é bonito, gentil, prestativo e simpático. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão completar essas frases com a pontuação que falta. Vocês estão vendo que eu li bem corridinho, porque tem pontuação faltando. E escrever o que essa pontuação está fazendo na frase, qual que é a função dela. Então, volta lá no nosso livro, vê o significado, o sentido de cada pontuação e completa aí na frase, tá? Se eu usei vírgula, para que está servindo a minha vírgula? Se eu coloquei um ponto final, para que serve o meu ponto final, tá? Então, observa bem e coloca aí. Lembra que tem pontuação que serve para mais de um significado, tá? Exemplo, a vírgula. Ela não serve só para colocar em numeração, ela serve para mais coisas. Então, vocês vão precisar identificar para que serve cada pontuação nas frases, tá? A gente tem no final aí um jogo de pontuação. Esse jogo a gente não vai fazer agora, tá? A gente vai fazer depois, quando estiver todo mundo junto, para poder fazer esse jogo de forma mais divertida do que fazer em casa aí, né, pessoal? Eu espero que vocês consigam fazer esses exercícios. Qualquer dúvida pode mandar lá na agenda para mim. Por enquanto tá fácil, a gente vai estudar mais coisas de português que são um pouquinho mais complicadas, mas a gente vai conseguir trabalhar isso, beleza? Amanhã a gente tem aula de ciências, seria de geografia, mas a gente vai fazer de ciências, porque semana passada, na sexta-feira, a gente teve o bingo e a gente não trabalhou ciências. Então, amanhã a gente trabalha ciências e na sexta-feira a gente trabalha geografia. A gente vai inverter, tá? Porque aí amanhã a gente tem um dia inteiro para trabalhar ciências. Combinado? Então, eu espero vocês amanhã, aula de ciências. Boa atividade, um bom dia para vocês.